Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é Cartas de Cristo. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já quero iniciar o nosso vídeo de hoje com um texto base, a referência que vai nos guiar na palavra que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo. Se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 3. Vamos ler alguns versículos, do versículo 1 ao 3, que vai nos dizer assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como algum, de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Esse texto ele é lindo e rico, porque como título do nosso vídeo de hoje, Cartas de Cristo. Porque eu e você somos uma carta viva de Cristo. E aqui Paulo, nesse contexto, né, até histórico que Paulo está escrevendo, as pessoas utilizavam carta de recomendação, cartas em tábua de pedra, escritas ali como uma carta de recomendação. Então, às vezes, a pessoa chegava em uma cidade e não era conhecida para as pessoas ali da região. Então, ela levava uma carta de recomendação por alguma pessoa com nome, com autoridade, para então ela receber o reconhecimento então daquelas pessoas. E aqui o que Paulo ele já começa de maneira irônica perguntando aos coríntios: será que nós estamos nos recomendando novamente? Será que nós precisamos de carta de vocês, como de alguns que estão levando carta de recomendação? Provavelmente alguns judeus que ali estavam, que levaram carta de recomendação, estavam questionando a autoridade de Paulo. A autoridade de Paulo como apóstolo. Nós fomos estudar e analisar tanto 1 Coríntios como 2 Coríntios, nós vemos esses questionamentos daqueles ali que estavam naquela cidade de Corinto. Porque alguns questionavam a autoridade de Paulo, inclusive no ensino em que ele estava dando por meio de cartas ao Coríntios. E aqui, especificamente voltando aqui de maneira objetiva, falando aquilo que o Espírito Santo de Deus me direcionou nessa referência, quando nós trazemos para que eu e você somos cartas de Cristo. E aqui o interessante é que o que Paulo está falando aos coríntios é o que o profeta Jeremias já tinha profetizado em Jeremias 31:3, e tanto o profeta Ezequiel, em que a lei do Senhor seria escrita no nosso interior, em que a lei de Deus seria escrita em nossos corações. E aqui o mais interessante, que quando eu e você somos privilegiados ao ser escolhidos por Deus e ter a dádiva do Espírito Santo de nós. E essa dádiva do Espírito Santo de nós, ela tem um propósito. E esse propósito é demonstrar, por meio, aqui usando a linguagem de Paulo, sendo uma carta viva de Cristo. Então, quando eu e você somos alcançados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos uma carta de Cristo para as pessoas, para a sociedade. Muitos, que foram alcançados pelo Evangelho de Cristo, que antes estavam nas drogas, antes estavam no alcoolismo, antes estavam na prostituição, e agora, sendo alcançados pelo poder do Evangelho, se tornam cartas vivas de Cristo. Porque ao olhar para a situação daquelas pessoas antes e depois, veem que há uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E isso acaba se tornando a pregação do Evangelho por meio do testemunho dessas pessoas. E aí eu quero ir até além, porque quando nós falamos de carta de Cristo, não quer dizer que nós somos carta de Cristo apenas na igreja, mas por onde quer que nós passarmos, continuamos sendo uma carta de Cristo, seja no trabalho, seja dentro da própria família. Então, onde quer que nós passarmos, nós somos carta de Cristo. Nós estamos testemunhando o Evangelho de Cristo por meio das nossas ações e das nossas atitudes. Por exemplo, se no meu trabalho eu me proponho a exercer um trabalho de excelência, com esmero, com diligência, com excelência, ali eu estou
apresentando, sendo uma carta de Cristo para as pessoas que estão ao meu redor, para os meus colegas de trabalho, para as pessoas que ali que me cercam, para as pessoas que vão receber o meu trabalho. Então, tudo isso, em todas as ações que nós fazemos em nossas vidas, quando nós colocamos e temos essa ideia de Colossenses 3:23, que é: tudo que nós fazemos não façamos ao homem, mas ao Senhor, nós estamos sendo uma carta viva de Cristo. Nós estamos testemunhando do Evangelho de Cristo por meio das nossas ações, por meio das nossas atitudes. Então é isso que eu e você precisamos compreender. Porque onde quer que nós estivermos, nós estamos testemunhando do Evangelho de Cristo. E muitas vezes nem com palavras. Porque muitas pessoas têm muitas palavras, falam até demais. Mas só que o testemunho é totalmente contrário daquilo que expressa as suas palavras. Então, às vezes, só a atitude de certas pessoas que são alcançadas pelo Evangelho de Cristo estão testemunhando, são a carta viva de Cristo, que é isso que Paulo está falando aqui. E quando Paulo está trazendo para os Coríntios, nós não precisamos de carta de recomendação, vocês são a nossa carta, porque vocês são fruto do nosso ministério, do nosso Evangelho. Então não precisamos, como alguns, de carta de recomendação, vocês são a carta viva, não escrita, não, no nosso caso aqui hoje, né, em papel, naquela época em pedra, não escrita em papel, mas em corações humanos. Não escrita com tinta, com caneta, mas escrita pelo Espírito do Deus vivo. Então, quando Paulo está trazendo essa reflexão para nós nos dias de hoje, é que quando nós fomos alcançados e somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós somos essa carta, porque o brilho do Espírito Santo, quando ele irradia no nosso rosto, ele testemunha do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Nós vemos por toda a Bíblia exemplos de homens que foram conduzidos por Deus e testemunharam do poder de Deus. O profeta Daniel, com seus amigos ali na Babilônia. Então nós vemos que as pessoas que estavam ao seu redor, tanto até o próprio rei Nabucodonosor e todos os governadores, ao olhar para aqueles jovens, viam que tinham algo diferente, porque ele via como o Espírito de Deus, aí o Espírito da excelência estavam sobre aqueles jovens, o Espírito da sabedoria. Então, porque eles buscavam fazer algo com excelência, e não apenas isso, não abriam mão dos seus princípios. Porque muitos, para mostrar algo para as pessoas, talvez algo de, entre aspas, excelência, abrem mão dos seus princípios, que Deus colocou para ele. Então, para fazer agradar a outras pessoas, ele abre mão dos seus princípios. Aqueles jovens não, eles faziam com excelência, mas não abriram mão do seu Deus, da lei de Deus em seus corações. E ao mesmo tempo, no mesmo sentido, José, ao governar, se tornar governador do Egito. Então ele passou pela prisão, começando lá na sua família, fazia algo de excelência no meio da sua casa, para o seu pai. Depois na prisão, fazia com excelência. Onde colocava a mão, era abençoado, porque o Senhor estava com ele. Porque ele tinha ali o espírito de excelência, de fazer o seu melhor, ainda que fosse na prisão, na casa de Potifar, até chegar a ser governador do Egito. E também exercer uma atividade de governador com excelência. Então nós vemos que todos esses homens na Bíblia, eles trazem um exemplo para nós, para sermos cartas vivas de Cristo, por onde quer que passarmos. Hoje, infelizmente, é uma realidade. Antigamente, talvez na década de 80, 90, as pessoas confiavam naqueles que professavam a fé no cristianismo. Então, se ele comprava uma coisa, essa pessoa vai pagar porque ele honra com a sua palavra. Tinha confiança, esse aí é crente, então ele vai honrar com a sua palavra. Hoje, infelizmente, muitos têm sujado o nome do Evangelho e sujado o nome de Cristo. Se nós que professamos uma fé no cristianismo, nós somos uma propaganda tanto do cristianismo como propaganda de Cristo. Uma propaganda viva, uma carta viva de Cristo. E se as nossas ações são contrárias aos princípios que Cristo nos ensina, nós estamos manchando o nome de Cristo. Nós estamos sujando o Evangelho de Cristo. E muitos têm perdido essa sensibilidade nos nossos dias. Compra, não paga, não honra com sua palavra, não honra com seus compromissos. Então tudo isso
queira você aceitar ou não, você está sujando o nome de Cristo. Nós temos uma grande responsabilidade ao ser chamados cartas de Cristo, cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. E se nós fomos e somos verdadeiramente essa carta escrita com o Espírito do Deus vivo, o brilho do Espírito Santo deve irradiar no meu rosto e no seu rosto, nas minhas ações e nas suas ações, por onde quer que passarmos. Como eu falei, não apenas na igreja, mas em casa, no trabalho, no meio da sociedade, no meio da nossa família, por onde quer que passarmos. Então, o chamado do Espírito Santo de Deus para mim e para a sua vida seja uma carta de Cristo, uma carta que honra o nome de Jesus Cristo em todas as ações que você fizer. Não manche o nome de Cristo com a sua infidelidade. Não manche o nome de Cristo com a sua falta de compromisso, com a sua, muitas vezes, ganância, porque comprar e não pagar. Isso é falta de compromisso e manchar o nome de Cristo. Então vamos honrar o nome de Jesus, por onde quer que passarmos, seja nas atividades mais simples, seja nas atividades que muitos vão achar mais complexas. Então honre na atividade do dia a dia, honre no grande trabalho também. Então, quando nós, trazendo até para os nossos dias um exemplo a ficar bem claro para você, essa carta de recomendação, quando nós recomendamos um profissional, às vezes você quer fazer um trabalho na sua casa, eu preciso de um pedreiro. Então você vai pedir uma indicação. Essa indicação é como se fosse essa carta aqui nos tempos antigos. E aí, ao olhar, fala, fulano, você tem uma pessoa para me indicar para fazer tal serviço? Essa pessoa tem um profissional que é excelente. Então você está trazendo os tempos de Paulo, fazendo uma carta de recomendação. Você está indicando um profissional, porque ele faz o seu trabalho com excelência. Assim também, quando eu e você somos cartas vivas de Cristo, as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão olhar e ver tudo que você faz com excelência e conhecer por que essa pessoa é diferente, o que essa pessoa tem, o que tem em seu interior, que ela sempre está feliz, apesar das circunstâncias. Então, ao olhar para você, assim como uma pessoa indica um profissional para fazer um trabalho, você também indique, né, trazendo uma linguagem bem simples, indique a Cristo que o que você tem, o que você faz, as suas ações, é por conta de Cristo. É porque Cristo está sobre a sua vida. É porque você foi escrito com o Espírito Santo de Deus. Então, assim como você indica um profissional de excelência, de qualidade, tem confiança em indicar, que também as pessoas, você indique Jesus Cristo para as pessoas, por meio das suas ações, por meio das nossas ações. Que a graça e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.